E é isso aí, estamos aqui para mais um episódio do Contos de um Ex-Satanista. Essa série que eu estou gravando aqui na Guerra, em comemoração aos 10 anos do lançamento da nova edição do meu livro Bruxaria e também a comemoração aos 100 mil inscritos. Então, o Bruxaria foi lançado em 2003 com essa capa e escrito de uma forma que eu achei que depois de que eu me tornei realmente um escritor, não achei que estava tão boa. Aí eu reescrevi há 10 anos atrás, em 2015 foi o lançamento desse livro, e agora você pode comprar esse livro. Durante essa época eu estou gravando os contos com o selo de colecionador comemorativo e o QR Code que te traz para essa playlist e também vai autografado para você. Se você já comprou esse livro e não tem ele com o selo de colecionador ou o autógrafo do autor, é uma boa hora para você comprá-lo. Está no meu site carloribas.com.br. Clique lá em loja e compre o livro. Lembrando que essa série, então, ela é em comemoração a isso aqui, a o nosso 100 mil inscritos no YouTube. Parabéns, você faz parte disso. Ó, a câmera refletindo aqui no logo do YouTube. Você faz parte disso, você que é inscrito no canal faz parte disso. Se você ainda não é inscrito, então essa é a hora para você se inscrever, deixar o seu like e mandar aí para os seus amigos esses vídeos dessa série e também ativar o sininho, né? É muito importante que você ative o sininho. Bom, vamos lá. No episódio 1, eu comecei a contar como foi mais ou menos o meu início ali, minha infância, entre os 5 e 8 anos de idade. Nessa época, dos 5 para os 8 anos de idade, foi a época do divórcio do meu pai e da minha mãe. Tá? Então, assim, é uma situação bem traumática, né? A minha mãe, ela abandonou o lar e, e foi embora, é, na época, com um amante, uma coisa assim, e daí abandonou o lar. Depois foi e me sequestrou um tempo depois e me levou. Eu me lembro bem dessa cena, eu era pequeno e meu pai tinha ido numa agroveterinária, meu pai era criador de gado, e ele foi numa agroveterinária para comprar alguma coisa e me deixou no carro. E eu lembro da minha mãe vindo a crocada do lado do carro, pelo lado da rua, então o carro estava estacionado na mão esquerda, calçada à esquerda, agropecuária à esquerda. Minha mãe veio a crocada do lado da rua, a crocada para o meu pai não ver, e abriu a porta e falou: vem, vem, vem. E eu segui com ela até a rodoviária, pegamos um ônibus e fomos embora. E aí depois teve as questões do divórcio judicial e em juízo meu pai ficou com meu irmão mais velho e a minha mãe ficou comigo. Então, a partir desse momento, a gente era uma família muito rica. Meu pai criador de gado, pecuarista, com várias fazendas de gado, então sempre eu tive uma vida muito boa, muito abastada. Na época, a gente está falando de iniciozinho dos anos 80, é, era tudo muito difícil para as pessoas. Meu pai tinha 2, 3 carros em casa, na garagem. Então, eu lembro que, sei lá, presentes que as crianças ganhavam só no Natal, a gente tinha em casa com bastante facilidade. Mas quando a minha mãe me sequestrou e me levou embora com meu pai, me levou embora para outra cidade, eu passei uma vida de dificuldades, porque como a minha avó não aceitou bem essa essa fuga, a minha mãe ter traído meu pai, enfim, a minha avó também ajudou pouco ali a minha mãe. Eu falei um pouquinho sobre isso no primeiro episódio. E a minha mãe, várias vezes eu vi minha mãe pegando comida do lixo, eu falei no primeiro episódio também. E por que eu tô falando isso? Porque isso me impulsionou a, a dar atenção a esses demônios que começaram a falar comigo. Porque como minha mãe trabalhava e me deixava sozinho em casa, isso me impulsionou a dar atenção para esses demônios, tá? Que falavam comigo diariamente, né? Então, eu, eu quando criança não sabia que havia que havia algo especial em mim, alguma coisa assim. Mas a minha avó, ela sabia, porque minha avó comentava, inclusive, em casa, com meus tios, com meu tio mais velho, com minha mãe, ela falava que eu tinha algo especial. Eu lembro, quando pequeno,
que eles comentavam, os parentes ali da família próxima, olha, o Carlo é especial, hein? Tinha uma tia que falava que eu era iluminado. E todas as crianças normais, né, brincavam de brincadeiras normais, eu também brincava de brincadeiras normais, mas eu comecei a fazer gestos espirituais que eu não entendia de onde vinham esses pensamentos. Eu não entendia de onde vinha essas ideias dessas brincadeiras. Então, vamos lá, os meninos estavam brincando de bola, as meninas estavam brincando de casinha, eu estava brincando de magia. Então, era muito natural para mim esse ambiente, não é? Até que então esses demônios começaram a se apresentar e eu comecei a fazer esses contatos telepáticos com ele. Houve algumas perguntas do episódio primeiro, obviamente de pessoas que não estudam comigo ou que são novos aqui no canal. Mas como assim? Demônio lê o pensamento. Você mesmo disse num outro vídeo que os demônios não leem o pensamento. O demônio não lê pensamento de crente. Eu estou contando um episódio quando eu tinha 8 anos de idade, que eu não era crente. Tá? Então, a mente do ímpio, o demônio não só tem acesso para ler os pensamentos, como o demônio coloca os pensamentos lá dentro. Ele insere os pensamentos lá dentro. As ideias que o ímpio tem são ideias malignas, porque o demônio colocou o pensamento lá dentro. Agora, a mente do crente santo é blindada por Jesus Cristo, tá? Eu sei que isso parece óbvio para a maioria de vocês, ter que explicar uma coisa tão simples e tão óbvia para a maioria, às vezes parece enfadonho, mas de fato tiveram 2 ou 3 pessoas que fizeram o mesmo comentário. Mas como que o demônio lia o pensamento? Porque devem ser pessoas que não têm a profundidade de conhecimento, não alcançaram ainda essa profundidade de conhecimento, mas eu convido vocês que têm essas dúvidas, essas dificuldades, a continuar assistindo meus vídeos aqui no canal ou entrar no meu site, carloribas.com. Vai lá na aba cursos, se inscreva nos meus cursos. Tem cursos de libertação maravilhosos. Eu tenho a Escola Avançada de Libertadores, que eu formo libertadores no mais alto nível. Eu ensino coisas aprofundadas lá, que talvez nenhum outro professor no Brasil saiba como ensinar, tá bom? Então aproveite. Então o que eu fazia? Como eu estava começando a ver esses demônios, eu ficava em casa o dia inteiro e esses demônios eles vinham. E eu com 8 anos de idade, ó, veja, com 5 anos de idade, já tinha 5, 6, eu já tinha facilidade de ler, escrever, eu falei para vocês, né? Comecei a estudar logo cedo, com 6 ou 7 anos, estudar grego e tal. Então, eu já era um menino que tinha uma inteligência que estava sendo bem utilizada. E aí, quando eu vi esses seres espirituais, que são demônios, mas que eu não sabia até então, eu comecei a fazer esses testes, né? Então, vou dar um exemplo para vocês. Eu estava à tarde copiando a enciclopédia Barça, que minha mãe pedia para ler e fazer os resumos a próprio punho. E a minha casa era uma casa de madeira, então ela tinha as janelas tinham duas aberturas. A gente chamava janela de vidro, que abria para fora, e o escuro, que abria para dentro. Eram janelas de madeira, tá? Não sei se vocês já viram isso. Então, a parede de madeira, então a abertura da janela, abria a parte do vidro para fora e para dentro da casa abria uma janela de madeira. Uma casa bem antiga, centenária. Tinha esse padrão. Como nós éramos muito pobres, depois da separação da minha mãe, os vidros eram quebrados. Tinha algumas janelas que tinham poucos vidros, porque quebrava o vidro, não tinha como repor. O dinheiro que tinha era para comer, não tinha como repor. Então, sempre à noite nós dormíamos com o escuro fechado para os mosquitos não entrarem. Durante o dia, eu deixava o escuro aberto, travava dentro de casa, e a janela de vidro fechada ou aberta. E eu estava no meu quarto, minha mãe tinha montado uma pequena mesinha de estudo para mim no meu quarto, e eu tinha em cima, justamente no meu quarto, tinha o alçapão que ia para o forro em cima. Não era um sótão, mas era o forro onde tinha as fiações da casa. E a casa era centenária, como eu falei, as fiações elas eram encapadas de pano, bem antigas mesmo, tá? E o que eu fiz? Eu fiz nesse sótão, que não era um sótão, né? Era um alçapão para o forro, eu fiz uma escadinha, porque não tinha guarda-roupa, então minha mãe havia feito uma prateleira com ripas
para eu colocar minha roupa, forrada com papel. Minha mãe, muito pobre, mas ela era muito caprichosa, porque ela teve dinheiro. Então, por mais que ela era pobre, ela sempre tinha mais sacadas muito legais, assim. Ela fazia o arroz, mas ela colocava um, um, um cheirinho verde em cima ali, uma salsinha. Ela fazia maionese, daí ela descascava o tomate, fazia uma rosa com a capa com a casca do tomate, colocava em cima. Então ela sempre teve umas sacadas para minimizar a nossa dor da pobreza, sabe? De ter que passar dias sem comer. Quando tinha comida, ela fazia uma comida diferente. Ela fazia eu não sei se eu vou lembrar o nome, é clãs. Clãs. Era uma massa, era um trigo e água, que fazia uma massa e cozinhava na água quente, com um fiozinho de óleo, e ela fazia um molho de massa de tomate, sem mais nada, assim. Então era como se fosse uma massa com molho, bem básico, mas eu me lembro que ela sempre conseguia um pedacinho de queijo, para ela ralar um pouquinho de queijo em cima, ela colocava alguma coisinha em cima, para que a gente, sabe? Porque a minha mente, eu tinha comido muita coisa muito boa, e de repente eu estava muito pobre, não comendo nada. E no domingo sempre tinha uma comida diferente. Por mais básica e barata que era a comida, ela colocava numa travessa, numa caçarola, uma coisa bonita. Então, minha mãe sempre teve essas sacadas. E ela fez essa estante de tijolos e, e ripas. E ela encapou os tijolos com papel de presentes, papéis mais prateados, assim. Enfim. E eu fiz pelo canto dessa escada, dessa estante, uma escadinha pregada na parede. E no sótão, que não era o sótão, tá? Só para vocês entenderem, no alçapão que abria para o forro, que era justamente no meu quarto. Lá em cima eu peguei uns restos de compensado e eu preguei eles nas vigas da casa. Eu fiz um soalho para mim lá em cima. E aí lá era o meu esconderijo, enquanto criança. Meu esconderijo super secreto. E a minha mãe me deixava em casa enquanto eu copiava as coisas. De vez em quando eu subia para o meu esconderijo. E lá eu brincava, eu sempre fui muito imaginativo, brincava de muitas coisas. Mas teve um dia que eu estava copiando a Enciclopédia Barça e eu escutei o alçapão abrir. E eu olhei para cima, porque a mesinha que minha mãe tinha montado para mim era bem próximo da janela, porque ela acreditava que a luz do dia melhoraria ali para eu estudar, e o alçapão era próximo à porta do quarto, então tinha ali, né, sei lá, 3 metros, 4 metros de distância. E aí eu olhei e um desses seres, que tinham rosto de menino, estava em cima no meu lugar secreto. E esse dia, para mim, foi um dia marcante, por quê? Porque para mim, na minha cabeça de criança, aquele é meu esconderijo, ninguém sabe de onde é. Como que esse ser, que eu sabia que não era real, que não era físico, que ele era um ser espiritual, como que ele sabia onde é que era meu esconderijo? E aí eu parei de copiar a Barça, subi no meu esconderijo e lá em cima eu fiz o meu primeiro contato com um demônio. Primeiro contato ativo, específico, buscado, não é? Porque eu havia visto ele no alçapão me olhando, eu subi e ele não estava lá, e lá eu chamei ele para aparecer. É óbvio que eu não vou explicar como que eu chamei, mas foi um convite, enfim. Não funcionou no primeiro que eu chamei, e eu tive a sensação de que eu tinha que saber como chamar. Como chamar? Minha mãe tinha uma amiga que era do terreiro lá que ela frequentava. E essa amiga era uma das que incorporavam os demônios. Então um dia, foi no final de semana, isso foi no meio de semana. No final de semana, essa amiga veio, porque eles bebiam muito, né? É uma parte, eu acho que eu não mencionei, minha mãe tinha se tornado alcoólatra, minha avó tinha se tornado alcoólatra. Então, no final de semana eles bebiam muito, elas caíam bêbadas no chão, era muito feio. Eu nunca bebi álcool e sou um ferrenho defensor de que mesmo o cristão não beba, muito menos o que não é cristão, por causa dos males que eu acompanhei dentro de casa. E essa mulher, ela foi no final de semana lá na casa da minha avó, que era vizinha de muro, né? Nós éramos 2 terrenos ladeados, e eu conversei com ela e eu perguntei para ela, fulana, como que eu faço para chamar um, um, um herê, sei lá, eu não falei esse nome, com certeza eu não falei esse nome, mas
um anjinho, um demoninho, não sei como é que eu chamei, não, demônio eu não chamava. Então, pode ser que eu tenha falado anjinho, pode ser que eu tenha falado um menino que eu vi em cima do telhado da minha casa. Eu devo ter expressado, são muitos anos. São 41 anos atrás, né? E aí ela disse, olha, o que você tem que fazer? Você tem que pegar um doce que você gosta muito, né? Um carrinho que você gosta muito de brincar, e você vai levar no lugar que você quer chamar ele, e você vai convidá-lo para vir brincar com você e que você vai dividir esse lanche, esse doce com ele. Você tem que fazer uma oferenda para ele vir. E aí eu comecei a ir nesse meu lugar secreto, que era em cima do forro, embaixo do telhado, em cima do forro, e eu levava ali um docinho, eu gostava muito de paçocas, paçocas que eu roubava lá do terreiro do meu avô, roubava do Preto Velho, e eu sempre tinha escondido uma paçoca ou outra, porque para mim, veja, o nível da pobreza, uma paçoca, que eu não sei quanto custa hoje, centavos, a gente não tinha acesso a isso. E eu levava e eu pegava ela, dividia em duas partes, colocava num papelzinho, em cima do papelzinho, colocava um copinho de quisuco. Minha mãe fazia 2 litros numa jarra de plástico de quisuco, aquele pacotinho de quisuco de groselha, e colocava na geladeira pra gente beber. E eu peguei um copinho de quisuco, coloquei do lado da paçoquinha, e um carrinho que eu tinha ganhado do meu tio, que eu gostava muito, coloquei ali, e eu comecei a invocar esse demônio de forma muito infantil. Agora, perceba que como que talvez para mim parecesse uma brincadeira, embora eu como criança ainda entendia do mundo espiritual, já sabia da existência do mundo espiritual, mas você já parou para pensar, muitas crianças que são evangélicas ou que não são evangélicas, são católicas, mas não são do espiritismo, de nenhuma vertente, mas que têm amigos que são de famílias espíritas, que têm parentes que são espíritas, e essas crianças, num almoço de família, num jantar, acabam sendo ensinados por esses místicos, ou feiticeiros, ou bruxos, ou espíritas, a invocar esses demônios, e eles não vão falar que são demônios, vão falar que são amigos imaginários, vão falar que são anjos, vão falar que são duendes, alguma coisa assim, mas percebam que o elemento invocatório, ele tinha junto uma oferenda. Sempre no mundo espiritual, quando vai se invocar um demônio, sempre tem uma oferenda. E aí eu passei alguns dias invocando esse demônio, levando a paçoca, levando o quisuco, não é? E aí, eu lembro da cena engraçada que no primeiro dia, né, eu ofereci e tal, fiquei lá, o demônio não apareceu. E aí eu peguei e falei, bom, então eu vou comer a paçoca e vou tomar o quisuco, né? Comi a paçoca, tomei o quisuco. Porque pra mim era muito natural. Talvez você esteja pensando, poxa, mas, ui, credo. Mas vocês entendem que pra mim era isso, eu não sabia que tinha Deus, eu não sabia que tinha outro lado. E fui seguindo, até que esse amiguinho, um dia ele apareceu, tá? E ele não falava, nunca falou nada, ele era bem calado, e ele se comunicava comigo como se fosse por pensamento, tá? Então eu pensava uma coisa e eu sentia a resposta. Não era que eu ouvia uma resposta, eu sentia. Por exemplo, eu pensava assim, você quer ser meu amigo? E eu sentia que ele queria. Aí eu dizia bem assim, você não é desse mundo, né? Você não é do mesmo mundo que eu, né? E eu sentia que ele não era, sabe? Ele sorria, ele fazia uma expressão triste, mas ele não fazia assim, sim, não sei o quê. Algumas vezes ele fazia alguns gestos, mas não era como a gente. A comunicação não era igual, a comunicação humana. E obviamente ele não tomava o suco e não comia paçoca, era só uma forma de invocá-lo. Ele não pegava, era um ser espiritual, tá? Não era um ser físico. E eu comecei então sempre que eu ia pro meu esconderijo, eu dei um nome para ele. Ele não me falou nome nenhum, eu dei um nome para ele. Como uma criança dá um nome para um bichinho, eu dei um nome para ele. E eu chamava ele. Eu não me lembro o nome de verdade, mas era qualquer. Eu não vou me lembrar o nome. Talvez eu me lembre ao longo dos relatos, mas eu. E eu sempre chamava esse aspas amiguinho para estar comigo. E com o passar do tempo, essa amizade foi afinando tanto que ele não estava mais só no meu quarto ou no esconderijo, que era no forro em cima do meu quarto. Às vezes na escola eu via ele no canto do muro me observando. Às vezes em algum lugar
que eu via ele. Então, assim, eu comecei a perceber que ele tinha uma ligação comigo, tá? E aí ele começava a me dar ideias nessa forma de percepção, tá? É, por exemplo, eu não sabia abrir um círculo mágico. Eu não tinha estudado ainda a bruxaria como eu passei a estudar depois dos 12 anos. Então eu estava com 8, são 4 anos antes ainda, tá? Mas ele me ensinava, eu sentia. Como se eu olhasse para ele e eu visse ele fazendo um gesto e tal, e eu sentia que era aquilo. Então, de noite eu ia, daí era a noite da lua certa, eu olhava para o céu, a constelação certa, e eu fazia o gesto certo. E quando eu fazia o gesto certo, por exemplo, uma planta perto de mim brilhava. E eu entendia, peraí, eu estou movimentando o mundo espiritual. Eu não pensava em mundo espiritual. A minha linguagem era magia, tá? Porque dentro do satanismo ou da bruxaria, e como eu já falei para vocês no primeiro episódio, ou enfim, falo sempre isso aqui no YouTube, existem, hoje ainda, muito mais, várias vertentes. Hoje está pior. Hoje tem, sei lá, várias, é igual a igreja evangélica. Antigamente tinha uma pentecostal, uma tradicional, uma luterana, hoje tem 500 milhões de igrejas diferentes. Você nem sabe mais o que é igreja e o que é seita, né? Naquela época era mais simples. Tinham tradições, organizações, irmandades muito bem definidas, não se misturavam muito, mas se respeitavam, sabiam-se quem era quem. Hoje tem satanista no TikTok, entendeu? Então, tá complicado. Mas, naquela época, a gente entendia que a magia era o caminho das pessoas comuns. Então, esse era o ensino que eu sempre ouvi. A magia é o caminho das pessoas comuns. A magia é o caminho das pessoas comuns. E quando eu comecei a receber intuitivamente essas instruções desse demônio, que era para mim era um amiguinho espiritual, ou um amiguinho imaginário, não sei. E eu comecei a fazer algumas aberturas de portais, alguns gestos. E esses gestos começaram a fazer a abrir portais e demonstrar poder. Eu comecei a entender que eu estava com 8 anos de idade conseguindo manipular a magia. Tá? E aí aí é um negócio assim, que é inexplicável, porque a manipulação da magia, ela para quem é do meio, é uma coisa que o cara estuda muitos anos para conseguir. O cara que entrou na magia, ele vai dar a alma dele, literalmente, vai gastar a vida dele, literalmente, para conseguir movimentar a magia. E para mim já estava sendo natural com 8 anos de idade. Então, esse demônio, que eu achava que era um amiguinho, ele já estava me preparando para algo que ia vir para frente que eu não fazia ideia. Porque para mim era tudo uma brincadeira. Era tudo uma brincadeira. Movimentar coisas através da telecinese, fazer com que situações acontecessem através de inversão de polos magnéticos e etc., para mim estava sendo natural. Então esse demônio começou a me direcionar para a movimentação da magia. E aí eu comecei então a praticar mais, com mais intimidade, com mais, mais frequência, e esse demônio começou a me ensinar telepaticamente, por intuição, como fazer rituais. Da mesma forma que eu aprendi a fazer a oferenda para atrair esse demônio, agora esse demônio me ensinava a fazer outras oferendas e outros rituais para atrair mais força, mais poder. Então, eu recebi essas ideias, as ideias vinham na minha cabeça. Tipo, se eu pegar isso aqui, mais isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, fizer desse jeito, levar lá no fundo do quintal e cantar tal canção, eu vou conseguir mais poder. E eu comecei a fazer rituais escondidos, vários rituais escondidos. Eu fazia esses rituais em segredo dentro de casa, no quintal de casa, na casa da minha avó. Eu sentia que na casa da minha avó tinha um poder maior, sabe? Eu sentia que quando eu estava na casa da minha avó era um negócio maior. Então, eu fazia alguns rituais lá. Eu ia no cemitério e pegava terra do cemitério para fazer rituais. Imagina, com 8 para 9 anos, sei lá. Tudo isso intuitivamente. Eu ia sendo direcionado intuitivamente
para fazer essas coisas. E são assim, é inexplicável. Coisas que eu via no mundo espiritual que eu não consigo explicar para vocês. Coisas que eu via. Por exemplo, com 8 anos de idade, eu já conseguia saber algumas coisas de pessoas, lembrando, tá? Esse meio que eu vivia era de pessoas ímpias, eu não tinha crentes nesse meio. Então a pessoa chegava lá, triste para minha avó, conversar com a minha avó, tal, um problema, e eu ficava ali na sala brincando, eu ouvindo a conversa, eu já sabia o que estava acontecendo. Já sabia o que estava acontecendo. A minha mãe chegava em casa com uma cara triste, eu já sabia o que tinha acontecido na rua. Eu comecei a ter uma percepção do ambiente que me rodeava, uma percepção do ambiente espiritual onde eu estava. Tudo que entrava no meu ambiente espiritual eu conseguia perceber com uma clareza. E a minha infância começou assim. Eu comecei com essa percepção, a manipular poderes mágicos. Comecei a abrir portais espirituais espontaneamente e comecei a me comunicar com o mundo espiritual de uma forma espontânea. Bom, eu estava sendo treinado para servir o inferno e eu nem sabia. Já era um treinamento e tudo isso foi arrastando esses 4 anos. Dos 8 anos até os 12 anos, tudo isso foi se arrastando até o dia em que eu conheci o Luiz, que foi o meu mestre que me iniciou no satanismo. Mas eu vou falar sobre o Luiz no episódio que vem, ok? Bom, espero que você esteja gostando disso e que você possa estar orando por pessoas que estão, por crianças principalmente, que estão sendo influenciadas por satanistas. Você já parou para pensar que talvez tenha crianças perto de você que estão sendo influenciadas, ensinadas a invocar demônios, incentivadas a se comunicar com os amigos invisíveis, sendo esses amigos invisíveis demônios? Ore por essas crianças, fique atento com seus filhos, tá? Cuide dos seus filhos, cuide onde eles vão, com quais famílias eles fazem suas refeições, quem são as famílias das casas dos amiguinhos que eles vão dormir. Cuide bastante, tá bom? Para que seu filho não seja alvo de satanistas. Eu conheço a história de uma filha de pastor que começou a frequentar a casa dos vizinhos de frente do prédio, e os vizinhos de frente eram bruxos satanistas, eles são do Rio de Janeiro. E eles tinham um altar para uma imagem de um demônio que era um demônio criança. E essa menina, criança ainda, filha de crente, filha de pastor, colocou a mão sobre esse altar e disse assim para aquele demônio: se você me der tudo que eu quiser na vida, eu vou te servir para sempre. A menina falou isso. Aonde que veio esse pensamento, essa frase? Foi um pensamento satânico. Essa menina ficou endemoniada por muitos anos. Ela virou uma mulher adulta, ela casou, separou, e quando você falava com ela, parecia que você estava falando com uma criança de 6, 7 anos de idade. Ela falava igual uma criança, com a voz de criança, ela nunca cresceu. O corpo cresceu, ela virou uma mulher adulta, mas a mente dela sempre foi uma menina de 6 anos de idade. Ela ficou bloqueada nisso, nessa maldição. Então, muito cuidado aonde seus filhos andam, onde eles transitam, com quem eles andam, quais são os pais dos amiguinhos na escola. Cuidado, sabe? Tem pai aí crente que confia em qualquer um, larga o filho na mão de qualquer um. Muito cuidado, tá bom? Gente, é isso. Que Deus possa abençoar vocês. Se você quiser marcar uma mentoria comigo, ó, esse é o número da minha assessoria. Talvez esses contos de ex-satanistas estão abrindo aí na sua memória situações que você tenha vivido enquanto criança ou seus filhos tenham passado e você precisa conversar com um especialista. Entre em contato 49 99128 6902, marca uma hora de mentoria comigo, veja quanto custa, veja se tem horário disponível para você me contar a tua história e eu poder te instruir e te acompanhar nessa tarefa, tá bom? Eu tenho acompanhado muitas pessoas e tem sido realmente muito bom poder ajudar essas vidas como um especialista, não esquecendo que além de eu ser teólogo, doutorado, eu sou especialista em neurociência e comportamento pela PUC e em neurobiologia dos transtornos psiquiátricos pela Universidade do Texas. Então, eu tenho bastante conhecimento não só de batalha espiritual e libertação, mas também de teologia e também de neurociência, ok? Meu Instagram é @carloribas, me segue lá no Instagram. E se você quiser fazer parte de um grupo VIP do WhatsApp, onde a gente fala de inteligência espiritual, lá eu tiro dúvidas de vocês, eu acompanho vocês 24 horas pelo WhatsApp do nosso ministério,
do departamento técnico, que é outro número. Aquele da assessoria que eu mostrei antes é um número, esse aqui é outro número. Você pode chamar nesse número aqui, ó, 49991246903 e perguntar quanto custa para você fazer parte do grupo VIP. É uma recorrência, é um valor bem baixinho para você se manter todo mês com a gente lá e você tem uma chamada de vídeo por mês em grupo para a gente poder falar sobre algum assunto bem interessante. Espero que você tenha sido abençoado por esse programa de hoje e eu conto com você no próximo, toda sexta-feira aqui no YouTube às 21 horas. Mas para você que é membro mantenedor do canal, de qualquer um dos níveis, nível 1, nível 2 ou nível 3, se tem o selinho CR aí do lado do seu nome, você sempre recebe antecipadamente esses episódios. Você aí do YouTube que não é membro, só é inscrito no canal, muito obrigado pela sua inscrição. Você está vendo sexta-feira. Os membros do canal, eles vêm sempre antes. E detalhe, tá? Eles veem os episódios antecipadamente. Por exemplo, nessa semana eles estão vendo alguns episódios que nós gravamos antecipados. Você vai demorar 1, 2, 3 semanas para ver 3 episódios. Eles recebem os 3 de uma vez só. Às vezes recebe um antecipado, às vezes recebem 2. Então é muito legal se tornar membro, porque aí você não precisa esperar a semana que vem para saber o que aconteceu. Por exemplo, você quer saber como que foi com o Luiz, que vai só na sexta-feira que vem aparecer para você? Eles já têm esse episódio lá, eles já sabem. Então, torne-se membro. Do lado do botão inscrever-se, tem o botão torne-se membro. Aí na galeria de membros você tem acesso a todos esses episódios. Que Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus, e até sexta-feira que vem para os inscritos. E até o próximo vídeo, que já está liberado para os membros. Tchau, tchau.